Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início, neste momento, à sessão solene de posse do excelentíssimo senhor Dr. Kong-Zi Wang, no cargo de juiz-membro titular da Corte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS, a cerimônia será realizada por videoconferência. A solenidade será presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador Wellington José de Araújo, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O pleno do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, nesta cerimônia, também está composto pelos excelentíssimos senhores desembargador eleitoral Jorge Manuel Lopes Lins, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador eleitoral Vitor André Liuzzi Gomes, desembargador eleitoral Marcelo Manuel da Costa Vieira, desembargador eleitoral Luiz Felipe Avelino Medina, desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques, desembargador eleitoral Marcelo Pires Soares, procuradora regional eleitoral Júlia Rossi de Carvalho Esponquiado. A mesa de honra da sessão solene está formada pelas seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas; o excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e representante do Superior Tribunal de Justiça; excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, ESMAN, neste ato, representando o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; o excelentíssimo senhor Geber Mafra Rocha, subprocurador-geral para Assuntos Administrativos, neste ato, representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas; o excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas; o excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choi, Procurador-Geral do Município, e neste ato, representando o Prefeito Municipal de Manaus; o excelentíssimo senhor Conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, e neste ato, representando o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; o excelentíssimo senhor Procurador André Pesrold Dias, Procurador-Chefe da Procuradoria da União no Estado do Amazonas; o excelentíssimo senhor Juiz Federal Ricardo Augusto Campolina de Sales, diretor do Foro da Seção Judiciária do Amazonas; e a excelentíssima senhora doutora Graciane Benayon Zamperlini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Acompanharemos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. E o teu futuro espelha essa grandeza.
minha terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, pula para o que os tentas estrelado, redigam verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador Wellington José de Araújo, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, declarará aberta a sessão solene. Declaro aberta a sessão solene de posse do excelentíssimo senhor doutor Con Si-Wan como membro titular da Corte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, na classe dos advogados. Concedo a palavra ao senhor secretário judiciário, Almir Lopes da Silva, para a leitura do termo de posse do novo membro titular deste tribunal. Bom dia a todos. Aos 2 dias do mês de julho do ano de 2021, nesta cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, em sessão plenária solene realizada por videoconferência, em decorrência da suspensão das atividades na forma presencial por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, tomou posse perante os membros da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, o excelentíssimo senhor Con Si-Wan, nomeado pelo decreto da Presidência da República do dia 1º de 6 de 2021, publicado no Diário Oficial da União, seção 2, página 1, do dia 1º de junho de 2021, para, nos termos do artigo 11, caput do Regimento Interno desta Corte, assumir o cargo de juiz membro titular na classe dos advogados, para o biênio 2021-2023, de acordo com o disposto no artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 1º, caput, e artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução TSE número 20.958 de 2001, a contar da presente data. Em nome da Corte, o senhor presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 do Regimento Interno, recebeu do empossado seu compromisso nos seguintes termos. Nesse momento, convido o excelentíssimo senhor Con Si-Wan para prestar seu compromisso de posse. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do meu país. Convidamos as senhoras Su-Wan e Caroline Hack Monteiro, respectivamente mãe e esposa do novo desembargador eleitoral Con Si-Wan, para fazer a aposição da medalha do mérito eleitoral.
Declaro empossado como membro titular da classe dos juristas desta Corte Eleitoral o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Kong Si-Wang. Convido o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Fabrício Frota Marques, para proferir sua saudação ao empossado, em nome da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, neste ato representando o Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Geber Mafra Rocha, subprocurador-geral para assuntos administrativos, neste ato representando o Ministério Público do estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e do STJ. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público-geral do estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choi, procurador-geral do município, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, ouvidor do Tribunal de Contas do estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor procurador André Petzold Dias, procurador-chefe da União no estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto Campolina de Sales, diretor do Foro da Seção Judiciária do Amazonas. Excelentíssima senhora doutora Graciane Benayon Zamperlini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui prossigo saudando o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Wellington, excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor, desembargador Jorge Lins, excelentíssimos senhores desembargadores eleitorais do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral, senhoras e senhores, muito bom dia. É com grande alegria e satisfação que abraço a oportunidade de, neste ato solene, que confere posse no cargo de desembargador eleitoral ao grande amigo Dr. Kong Si-Wang, ter a honrosa responsabilidade de falar em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. De início, destaco que um dos fundamentos da nossa República é a soberania popular, que se materializa através do sufrágio universal, tudo de acordo com os ditames da nossa Constituição Cidadã. Assim, cumpre a Corte Eleitoral garantir a plataforma política escolhida pelo eleitor de forma espontânea. E esse é o sentimento que deve pautar magistrados e servidores, contribuir para o ápice da democracia brasileira, agentes dedicados e conscientes de suas responsabilidades para com o Estado, que se furtam muitas vezes ao sacrifício do convívio familiar e das horas sagradas de lazer e descanso, a fim de proporcionar ao eleitor não só o sentimento, mas a certeza de que a cidadania a ele foi conferida com abnegação e devotamento à democracia brasileira. Realizar o pleito no estado do Amazonas é uma gigantesca operação, notadamente por conta das dimensões continentais do nosso estado, com cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de extensão, divididos nos 62 municípios, e 2,5 milhões de eleitores, distribuídos nas mais de 7.000 sessões eleitorais. Nada obstante, para cumprir essa árdua missão, mas de reconhecida nobreza, é com grande satisfação observar que, neste dia de hoje, esta colenda corte amazônica receberá um forte reforço em suas fileiras. O desembargador eleitoral Kong Si-Wang, que além de advogado militante, é professor universitário, conselheiro seccional suplente e membro do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas.
anoto por oportuno que sua experiência acadêmica é extensa. Pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, Direito Tributário, Direito Empresarial e Ciências Jurídicos Processuais, mestre em Ciências Jurídico-Processuais e doutorando em Direito. De igual modo, a caminhada no magistério é pródiga. Professor da Universidade Federal do Amazonas, da pós-graduação em Direito Tributário do Centro Universitário CEUNI, FAMETRO, da pós-graduação em Direito Tributário da Faculdade Marta Falcão, da pós-graduação em Direito Tributário, igualmente, da Escola Superior da Advocacia, da pós-graduação em Direito Tributário do Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas, CIESA. Tais titulações, indubitavelmente, credencia o notável saber jurídico do desembargador Con Wang para atuar nos feitos dessa corte. Técnica e produtividade são elementos que devem nortear este ofício. À guisa de exemplo, nas últimas eleições de 2018, análoga a este pleito que se avizinha, quando a competência para apreciar os feitos eleitorais é originariamente desta corte, julgou-se cerca de 2.214 processos, sendo tal acervo dividido entre 6 magistrados, os quais devem julgar esses autos em apenas 4 meses, período que consiste desde o registro de candidatura até a diplomação dos eleitos. Apesar da evidente qualificação técnica, que pode ser comprovada pelo seu extenso currículo, atestei que, nesses anos de amizade, parceria e respeito, dentre diversos outros predicados, o desembargador Con possui um forte espírito de equipe, qualidade esta importante no cenário da colegialidade. Assim, esse sentimento de equipe que acompanha o Dr. Con revela-se como importante substância das cortes eleitorais. Com efeito, de nada valeria um membro julgar a tempo e modo acervo processual a ele distribuído se, por algum motivo, um de seus pares não perfectibilizar, por exemplo, o julgamento da prestação de contas dos eleitos antes da diplomação, porque tal ofício, ao contrário do que ocorre no juízo zonal, é da corte e não do magistrado, conforme dispõe a legislação eleitoral. De igual modo, seria estéril o julgamento de todo o acervo de registro de candidatura até 20 dias antes do pleito, cumprido eventualmente por quase a totalidade dos julgadores, se apenas um dos demais membros assim não procedesse, porque, da mesma forma, o encargo é coletivo. Sob essa perspectiva, hoje esta Corte Eleitoral deve comemorar o ingresso do desembargador Con nas fileiras da Justiça Eleitoral, não apenas pela reconhecida capacidade cognitiva e intelectual, mas, sobretudo, pelo seu forte espírito coletivo, pois, de acordo com um provérbio africano, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Parabéns, meu amigo desembargador Con Wang. É com essas palavras que desejo a Vossa Excelência, em nome da nossa Corte Eleitoral, um excelente biênio. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora, doutora Júlia Rossi de Carvalho Esponquiado, procuradora regional eleitoral. Bom dia a todos e todas. Em nome do Ministério Público Eleitoral, eu gostaria de desejar dar as boas-vindas ao excelentíssimo desembargador e desejar a ele êxito e força e serenidade no desempenho dessa tarefa que é tão relevante e que, acima de tudo, diz respeito à defesa de um valor, do valor tão relevante que é a democracia brasileira. Muito obrigada. Com a palavra, a senhora doutora Graciane Benayon Zamperlini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Amazonas, do senhor Wilson Miranda Lima, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Wellington, excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, excelentíssimo senhor Geber Mafra Rocha, subprocurador-geral para assuntos administrativos,
neste ato representando o Ministério Público do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor doutor Ricardo Queiroz de Paiva, defensor público-geral do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choy, procurador-geral do município, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Manaus, nosso querido presidente, excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor procurador André Dias, procurador-chefe da União no Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Salles, diretor do Fórum da Seccional Judiciária do Amazonas, excelentíssima procuradora, senhores desembargadores, magistrados aqui representados e todos os web telespectadores que estão nos acompanhando. Dizer que esse é um dia de festa para a advocacia do Amazonas e na certeza de que essa Colenda Corte recebe um membro importante que vai nos representar de forma muito brilhante. Como foi muito bem colocado aqui pelo doutor Fabrício, dizer que nós não temos dúvida da capacidade técnica do nosso querido amigo, conselheiro e também membro do nosso Tribunal de Ética da nossa seccional Amazonas, mas que, além de tudo, além de toda a sua capacidade profissional, é um homem íntegro que, com certeza, com muita sobriedade, serenidade, espírito de equipe e, principalmente, espírito de justiça e isenção, fará um trabalho excepcional com seu brilhantismo. Fazer um registro da alegria da nossa seccional em ter membros que representam a advocacia tão comprometidos, tão brilhantes, tão aguerridos e que fazem a diferença, assim, nessa Colenda Corte, que tem feito um trabalho inegável, importante para a democracia, não apenas do Amazonas, mas para todo o país. Dizer que essa abnegação é imprescindível na medida que inúmeros serão os desafios que trazem esse novo normal. Sabedora da importância da representatividade feminina, faço um registro da importância do trabalho realizado pela nossa querida doutora Gisele, que fez, sim, um trabalho que merece um reconhecimento de toda a classe da advocacia, mas também da sociedade amazonense. Dizer ao nosso querido amigo, Conde Sim Wang, que nós desejamos que Deus abençoe grandemente esse novo momento. Nós temos a certeza do seu brilhantismo, mas especialmente do seu comprometimento com a justiça. Sinta-se abraçado, não apenas por mim, mas por toda a advocacia do Amazonas. Muito sucesso e que Deus abençoe a todos. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Kong Zi Wang, novo membro efetivo do TRE-AM. Excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador João de Jesus Abdala Simões, diretor da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, neste ato representando o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Geber Mafra Rocha, subprocurador-geral para Assuntos Administrativos, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Queiroz de Paiva, qual tenho a honra de dizer que estudou comigo na faculdade e é irmão de farda do Colégio Militar, defensor público-geral do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choy, presidente, procurador-geral do município, neste ato representando o prefeito de Manaus. Excelentíssimo senhor conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, neste ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Excelentíssimo senhor, e aí digo amigo pessoal, procurador André Pessoa de Dias, procurador-chefe da União no Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto Campolina de Salles, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Amazonas. Excelentíssima senhora doutora Grace Anne Benayon Zamperlini,
presidente da OAB, minha presidente, senhor presidente do TRE do Amazonas, nobres colegas desembargadores, eu não poderia deixar de, olhando os ilustres presenças das personalidades que compõem a mesa, de deixar de saudar também o meu professor, desembargador do Tribunal de Justiça, Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Senhor presidente, o senhor até perdoe se eventualmente eu quebrar o protocolo, mas é porque é um momento que... A verdade é que eu não costumo me utilizar de termos muito rebuscados, como fez o nosso colega, né, o desembargador Fabrício Marcos, até agradeço os elogios, está muito bem anotado, né? Então, eventualmente, se eu me emocionar aqui, eu peço perdão, até porque meus familiares estão presentes, né? Então, vamos lá. Senhor presidente, todo mundo que me conhece tem, né, e conhece o meu espírito, que é um pouco de leveza, né? Um pouco mais de, digamos assim, alguns até falam piadista, né? Então, eu não poderia deixar de começar com uma piada, né? Essa é a verdade, né? Toda vez eu paro e penso, o que é o direito, né? O que o direito se veria se ele se olhasse no espelho, né? Certamente não seria o direito eleitoral, que nós tanto trataremos aqui, né? Já que é se olhar no espelho, né? E aí alguns já conhecem essa, né? O direito civil, né? Para entender um pouco o direito civil. Enfim, eu digo isso já pedindo aí as vênias, né? Nesse sentido aí, por conta dessa oportunidade que certamente vai ter uma tremenda carga emotiva, né? Hoje, inicia-se o que precisa ser o ciclo mais produtivo da minha vida. Compor o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas como desembargador eleitoral, fazer parte da principal instância de defesa da democracia no Estado, é um ônus que precisa ser realizado com excelência, pois é necessário garantir a soberania popular. O momento, no entanto, é de agradecimentos. Vou aproveitar um pouco, novamente, para quebrar o protocolo das ordens, em detrimento do presidente da República, e iniciar agradecendo meus pais, ambos aqui representados pela minha mãe, já que meu pai, desde fevereiro do corrente ano, nos privou de sua companhia. É certo que levou uma boa vida, eu não tenho dúvidas. O papai teve a melhor companheira do mundo, a mamãe. O papai tinha um grande apreço por essas cerimônias e certamente ficaria orgulhoso do seu segundo filho. Mesmo sem a sua presença, pai, quero que o senhor saiba que se eu for metade do pai que o senhor foi para mim, com o Hulk, com o Otto e com a sua irmãzinha, eu certamente me darei por satisfeito. O senhor e a mamãe foram sempre presentes, nunca ausentes. Sempre companheiros, carinhosos e amorosos, no jeito oriental de ser, e nunca deixaram faltar nada. Recordo que essa preocupação era tanta que o senhor e a mamãe faziam questão, mesmo não necessitando, de ajudar com as despesas do doutorado. Pois, como o senhor dizia, e aí eu abro aspas, educação é o mínimo que deixarei para os meus filhos, fecha aspas. Eu e meu irmão, o qual também aproveito para agradecer pelos incentivos em todos os momentos da minha vida. Temos orgulho de vocês. A par da inversão da ordem, agradeço, agora, o excelentíssimo senhor presidente da República, pela missão que me foi atribuída. Vou levar a ferro e fogo as suas falas, abro aspas. Você não precisa me agradecer, você não deve nada a ninguém, faça aquilo que você deve fazer, julgue da maneira correta e ponto final. E aí eu fecho as aspas. Meu sogro, doutor Francisco, minha sogra, dona Laura, a senhora e ao senhor, meu muito obrigado. Os senhores me deram um dos melhores presentes da minha vida. A Caroline. É claro, doutor Francisco e dona Laura, eu também agradeço os carregamentos de picolé da massa que os senhores sempre me dão. Certamente o genro de vocês aqui, de bucho cheio, fica bem feliz. Ao professor Carlos Alberto Moraes Ramos Filho, os meus agradecimentos. Foi o primeiro professor a dar-me o exemplo de como exercer a docência, lá em 1999, 2000. Docência essa que certamente contribuiu para me escolher o cargo que assumo hoje. Outros grandes professores são igualmente dignos de menção. Cláudio Hessing, Aldemiro Dantas, inclusive minha turma levou no seu nome. Adilson Dantas, André Bessa, Rui Marcelo, Ezelaide Viegas, Gerfran Carneiro,
Patrícia Marinho, Heloísa Simonetti, Elaine Benayon e os nossos saudosos Vitor Hugo de Menezes e Braulio Guilavevich, entre outros. Gostaria também de agradecer o ministro Mauro Luiz Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, que me conhece desde criança. E, por isso, eu tenho o direito, a despeito da liturgia do cargo, de chamar o senhor de tio Mauro, como eu sempre faço. Agradeço a acolhida do senhor lá em 2001, na oportunidade em que era Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas e me nomeou estagiário daquela renomada instituição, o que acabou consolidando o meu caminho na área do direito, porque naquela época ainda não tinha muita noção se seguiria a engenharia civil, em homenagem ao meu pai, que era engenheiro civil pela USP, ou o direito, que era, na verdade, um pedido do meu pai. No MPE tive grandes chefes, os quais me ajudaram muito na minha formação. E eu preciso mencionar os doutores Anabel Vitória, Silvia Tuma, Pedro Bezerra e Lincoln Queiroz. Professor e desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes. Deixei para citar o senhor inseparável dos demais professores, ao senhor os meus mais ternos agradecimentos, por ter me aguentado como aluno chato em 2002 e não satisfeito, como orientando de monografia em 2003. O senhor é um exemplo a ser seguido, pois, além de apresentar bem-sucedida carreira na magistratura, ostenta igualmente invejável currículo acadêmico. Ao professor e conselheiro Érico Desterro, por quem eu já tinha grande admiração, e agora tendo um contato mais próximo, ainda que indireto, admiração que só aumenta pela eficiência e lisura com que conduz os trabalhos e a sua equipe. O senhor foi meu professor no cursinho para a OAB e certamente contribuiu muito para que eu lograsse êxito na prova. Muito obrigado. Ao meu orientador do doutorado, professor do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Mário Lúcio Quintão Soares, quem tem estampado nos últimos 3 anos incansável paciência com seu orientando, nas idas e vindas, nas longas conversas de orientações, nas recepções em Belo Horizonte, inclusive no papel de anfitrião. E aproveitando o ensejo para avisar que o senhor, temos outros encontros aí em Belo Horizonte no final desse mês. Os meus eternos agradecimentos. Aos senhores pelo qual tenho muito apreço, doutor Ricardo Augusto Salles e o doutor André Petson de Dias. Obrigado pela presença. Não foi à toa o convite pessoal realizado aos senhores, pois são exemplos de profissionais no exercício das suas funções, exercendo a minha da mesma forma. Me considerarei bem-sucedido. A professora Maria do Carmo, o qual tenho igualmente o direito de chamar de tia, e ao doutor Wellington Lins de Albuquerque, o qual igualmente tenho o direito de chamar de tio Wellington. Agradeço a oportunidade ao me aceitar no seu quadro de docente, função essa que fomentou o meu apetite acadêmico. Os agradecimentos a todos os profissionais da seu Unifametro eu faço em nome da senhora e do senhor. Agradecimentos os quais são extensivos aos discentes. Sem eles, nós, professores, não somos nada. As minhas reverências à minha segunda família, os integrantes do Oliveira e Wang Advocacia, começando pelo meu irmão, sócio e colega de doutorado, o famoso talarico, que digam os outros colegas que não eu, brincadeira. Rodrigo Fernando de Almeida Oliveira, que conduz com destreza a administração do nosso escritório. Não fosse sua expertise na área do direito civil e processual civil, a experiência da administração de escritório jurídico, eu estaria totalmente perdido. Aos demais integrantes, o meu total reconhecimento, e principalmente agora, que em virtude da missão que me foi atribuída, boa parte do meu trabalho será delegada a vocês, que assumirão uma carga maior de prazos. Se preparem. Beatriz, Heloísa, Luciana, Valesca, Andressa, Maiene, Gisele, Sandra, Caio, Keltrin Letícia e meu grande amigo Cristiano. O Rodrigão vai sair distribuindo tudo. Não vai dar mais para ficar função das blogueiras no Instagram. Também tem a nossa Adriana, pessoa de quem todos contamos com gana de apoio sempre. De maneira geral, por considerar que a pessoa que me tornei hoje se deu em virtude de tijolos que cada uma das pessoas com quem eu convivo depositou em mim, não poderia deixar de agradecer os meus amigos do Colégio Militar de Manaus,
onde fiz boa parte das minhas melhores e mais duradouras amizades, onde amadureci, onde houve o início de uma boa, espero, educação, que me permitiu gozar de excelente formação acadêmica. Isso sem falar nos meus irmãos de caserna, né? Comandantes, superiores, pares subordinados. Devo muito ao Exército Brasileiro, instituição que me aturou por pelo menos 15 anos da minha vida. Aos amigos dos grupos, né? BL e do Geisha, sim, o nome foi proposital para me denegrir, mas fazer o quê, né? E também aos amigos do doutorado, onde os meus sinceros agradecimentos. Por derradeiro, devo tudo para as maiores preciosidades da fase que se inicia. Caroline, eu já tive a oportunidade de tentar te definir antes, e assim eu faço novamente. Esposa parceira, mãe amorosa dos nossos 3 filhos, Fulquinho, Otto e a nossa filhotinha, filha fora de série do vovô Francisco e da vovó Laura, irmã presente da tia Camila, tia Cátia, tio Fremont e tio Bruno, servidora dedicada do conselheiro Érico. Um dicionário recheado de qualidades não seria o suficiente para descrevê-la. Você é a única. Você pode não concordar, mas eu preciso te agradecer por ter sido tão persistente em me chavecar por anos até eu te notar. Brincadeira. Você tem e sempre terá papel preponderante na nossa vida, que é guiar os caminhos da nossa família. Sei que você é bastante exigido e agradeço o fato de você corresponder a tudo sem qualquer senão. Devo-lhe, sem dúvida, a parcela imensa do meu pequeno sucesso. Faltam-me palavras para dizer o que sinto por você. Talvez dizer tão somente te amo é pouco. Nas letras do grupo de música Whitesnake, que é da minha época, né? Abre aspas, quando eu olho para trás e tudo que eu fiz, eu sei que você deve ter chorado um rio de lágrimas. Mas você estava lá, quando eu não estava me sentindo bem, para me conduzir através dos meus medos mais sombrios. Então, quando o sol se pôr e aquelas noites ficarem mais frias, eu estarei lá. Fecha aspas. Filho Hulk, além de dizer que te amo, eu preciso dizer que você é o maior companheiro que alguém poderia ter na vida. Você exerce o seu papel de filho com maestria. Filho Otto, você é um alento dentro desse mundo um pouco caótico. Papai te ama muito. Espero que você continue sendo como você já é. Sempre feliz. Filha, você atualmente tem pouco mais de 10 centímetros, mas já desperta na sua família um amor incomensurável. Alguns devem estar surpresos por eu não ter agradecido a Deus no início e mesmo agora no final. Entendo que não seja necessário, já que Ele me conhece, e me entendo com Ele de um jeito especial. Não preciso de igrejas nem de reverendos. Bastam meus pensamentos, meus sentimentos, principalmente de amor por Ele, e os meus atos. Obrigado a todos, em especial pela paciência em ouvir um tão longo discurso. Senhor presidente. Convidamos o excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, para proceder seu discurso. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o desembargador Wellington José de Araújo, presidente do TRE. Em nome dele, cumprimento os demais integrantes dessa corte. Cumprimento também o desembargador João Simões, diretor da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, está representando nesse ato o Tribunal de Justiça. Cumprimento também o excelentíssimo senhor Geber Mafra, subprocurador-geral para Assuntos Administrativos, está representando o Ministério Público do Estado do Amazonas. Cumprimento também o doutor Ricardo Paiva, defensor público do Estado do Amazonas. Cumprimento o doutor Marco Aurélio Choi, está representando a Prefeitura de Manaus. Cumprimento o conselheiro Érico Desterro, está representando o Tribunal de Contas do Amazonas. Cumprimento também o procurador André Dias, procurador-chefe da União no Amazonas. Cumprimento o juiz federal Ricardo Salles, diretor do foro da Seção Judiciária do Amazonas. Cumprimento a doutora Grace Benayon, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, e todas as pessoas que
que estão aqui presentes e que nos acompanham nessa cerimônia. No início aqui da minha fala, eu quero fazer uma referência ao saudoso desembargador Turi, que não conseguiu vencer a luta pela Covid, mas deixou um grande legado, um grande exemplo, com toda a sua experiência e com todo o trato que tinha com as pessoas. Então, aqui o meu reconhecimento ao trabalho dele, elevo a minha lembrança a ele e o reconhecimento do trabalho que ele fez, não só à frente do TRE, mas também como magistrado, que foi por muito tempo. Hoje é um momento de satisfação para mim, porque vejo aí um jovem advogado militante, professor universitário, chega ao TRE num momento tão conturbado da nossa democracia. E a justiça eleitoral ela tem um papel fundamental na manutenção do processo democrático. E são alguns pilares fundamentais: a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, votos livres, eleições frequentes, né, e de forma igualitária. E o TRE tem esse papel preponderante aqui no estado do Amazonas. E de forma muito pragmática, a gente sabe o quanto esse processo eleitoral é acirrado aqui no estado do Amazonas, e a gente há de reconhecer o esforço que o TRE tem feito todas as vezes que há um pleito, sobretudo para enfrentar, superar as dificuldades logísticas que nós temos, a dificuldade de comunicação com o interior. Então, doutor Com, queria desejar ao senhor muito sucesso nessa missão. Hoje a Corte ganha mais um reforço, você chega aí para se somar à experiência, né, dos que já estão na Corte, muitos deles já magistrados experimentados, que já trazem aí uma carga, né, de experiência em toda a sua trajetória de vida. Quero desejar sucesso nessa sua nova empreitada. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu vejo um discurso em que há a participação da família, em que há esse reconhecimento da importância da família na nossa vida. Com isso, eu não tenho a menor dúvida de que você está bem amparado, porque tem um suporte muito sólido, porque diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, é em casa que a gente vai encontrar o refrigério e o conforto dos nossos familiares, e são eles que vão nos dar a tranquilidade para que a gente tome as decisões mais acertadas. Então, sucesso ao Tribunal Regional Eleitoral, sucesso à sua missão aí, doutor Com. Boa sorte para o senhor. O excelentíssimo senhor desembargador Wellington José de Araújo, presidente do Egrégio Tribunal Eleitoral do Amazonas, para seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor Wilson Miranda Lima, governador do estado do Amazonas, excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campos Del Marque, membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor desembargador João Olidala Simões, diretor da Escola da Magistratura do Amazonas, neste ato representando o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Geber Mafra Rocha, subprocurador para assuntos administrativos, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Queiroz Paiva, defensor público-geral do Estado do Amazonas, excelentíssimo senhor Marco Aurélio Choi, procurador-geral do município, neste ato representando o prefeito municipal do Tribunal, excelentíssimo senhor conselheiro Érico Desterro Silva, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, neste ato representando o presidente do Tribunal de Contas do Estado, excelentíssimo senhor procurador André Fesfoldi Dias,
procurador-chefe da União, do chefe da União do Estado do Amazonas, procurador-chefe, excelentíssimo senhor juiz federal Ricardo Augusto Salles, diretor do Fórum da Seção Judiciária do Amazonas, excelentíssima doutora Grace Benanon, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Amazonas, senhores desembargadores, meus colegas, os magistrados, todos os magistrados que eu saúdo agora, e que estão participando hoje da eleição na nossa Amazon. A minha saudação também a todos, e sorte aos candidatos, certo? Meu bom dia a todos os presentes no plenário, bem como aos que estão conectados virtualmente através do Zoom e do YouTube, em especial aos familiares e amigos empossando. Senhoras e senhores, é importante registrar inicialmente o ineditismo dessa sessão, pois é a primeira solenidade de posse híbrida de um membro deste Egrégio Tribunal Regional. Diferentemente da minha posse, há aproximadamente 3 meses, que foi inteiramente virtual, damos os primeiros passos para o retorno das atividades presenciais. Estamos, graças a Deus e à ciência, avançando na imunização, o que renova a esperança da retomada à vida normal. Também, nesta oportunidade, quero registrar e agradecer o esforço de todos os servidores que têm, incansavelmente, cumprindo o seu dever funcional, elevando o nome do Tribunal Regional Eleitoral e contribuindo para o avanço dos projetos importantes para o fortalecimento da democracia em nosso país, que, infelizmente, tem sofrido ataques vis, sem qualquer lastro, e que apenas contribui para a desordem infundada descrença das instituições há muito tempo consolidadas. A justiça eleitoral brasileira e nosso sistema eleitoral são, sem sombra de dúvida, um dos mais modernos do mundo inteiro. Motivo de orgulho para todos nós, que trabalhamos diariamente em contato com a jurisdição, e para todos os brasileiros que acreditam na democracia. É o fortalecimento da democracia, bem como das nossas instituições, também será, com toda certeza, uma marca da passagem do Dr. Con Si-Wan por nosso Tribunal Regional Eleitoral. São peculiaridades da juventude, a garra e a extrema força de vontade. O Dr. Con, advogado militante e com vasto conhecimento técnico e político, traz consigo tais marcas, afetada por sua brilhante história de vida e carreira profissional. Justamente por isso, há uma felicidade no coração do empossando, de seus familiares, amigos, mas principalmente de todos nós que estamos diariamente ombreados pelo novo magistrado, acreditando sempre no seu potencial de trazer desenvolvimento para a justiça eleitoral e a paz social aos jurisdicionários. O juiz eleitoral é o promotor da mais bela forma de macro-justiça, desde a redemocratização, garantindo a liberdade de expressão e de ideias, a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito do voto, sempre com empenho, dedicação, isenção e objetividade. O voto é uma verdadeira conquista dos brasileiros e nós, magistrados, honrados, guardiões em missão, nunca devemos nos esquecer desse importante juramento de fidelidade a todos aqueles que lutaram bravamente por esse direito. Assim, encerro minhas palavras, alegres em receber em nossa casa o Dr. Con, desejando-lhe um profícuo mandato com muita sabedoria para fazer cumprir a Constituição e as leis do país, e que tenha muita satisfação e sucesso no desenvolvimento do seu ministério. Seja muito bem-vindo ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, sinta-se abraçado por todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora
o Reino do Estado do Amazonas. Nas paragens da história o passado é de guerras, pesar e alegria. É vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia. Assim foi que nos tempos escuros a conquista foi a cantar. Nossos povos plantaram seu berço, homens livres na planta do chão. Amazonas de bravos que voam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham meu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Hoje o tempo se faz claridade, só triunfa a esperança que luta. Não mais o mistério e das matas rumor de alvorada se escuta. A palavra em ação se transforma e a bandeira que nasce no campo, liberdade há de ter no seu plano os milhões destruindo de novo. Amazonas de bravos que voam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. Tão radioso amanhece o futuro, nestes rios de canto selvagem, que os tambores da glória descantam ao clarão de uma eterna paisagem. Mas viver é destino dos fortes, nos ensina a lutar na floresta, e na vida que vive em seus ramos, pelas aves, suas cores, sua festa. Amazonas de bravos que voam, sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. O excelentíssimo senhor procurador, o excelentíssimo desembargador Wellington José de Araújo retomará a palavra para as suas considerações finais e o encerramento desta cerimônia. Agradecendo a todos, desejando sucesso ao novo empossando, Dr. Con Si Wan, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.